Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Cristo Deus esteja com todos, amém? As crianças podem acompanhar as professoras para o culto lá na sala, os pais permaneçam aqui, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e gostaria de comunicar aos irmãos que hoje nós iniciamos esse estudo sobre a igreja multiplicadora. Inclusive passamos algumas apostilas para os irmãos na parte da manhã. Nós vamos estar passando a visão da igreja multiplicadora nesse período, certo? E gostaríamos que o máximo de pessoas que pudessem vir na parte da manhã às 8h30, certo? Para entender o princípio, esse propósito que está sendo trazido aqui para a Igreja Monte Sinai, que é a Igreja Multiplicadora. Inclusive, nós vamos estar falando sobre os 5 princípios, tudo que regem, que norteiam, certo? Essa plantação, essa visão da Igreja Multiplicadora. Então, gostaríamos de contar com o máximo de pessoas que pudessem vir aqui para ouvir, estudar conosco em relação a este assunto. E eu queria trazer agora para os irmãos a mensagem da noite, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. E eu queria que os irmãos pensassem da seguinte forma: como que está o meu relacionamento com o Senhor? Como que está a minha espiritualidade? Como que está o meu propósito de viver para Cristo? Eu queria que você pensasse desta forma. E vamos agora fazer uma oração, e aí já iniciamos as leituras e a meditação da noite. Paizinho, obrigado, que mais uma noite podemos estar aqui na sua casa, Senhor Jesus, reunidos como igreja, como família do Senhor. Paizinho, obrigado, porque este é um momento muito importante para nós. É o momento da sua mensagem, o momento da sua palavra. Senhor, que fale conosco, Pai. Senhor, que haja quebrantamento nos corações, que haja quebrantamento, Senhor, no nosso ser, para que nós possamos receber a sua palavra de bom grado. Ela com certeza, ó Pai, ela não voltará vazia. Ela com certeza, ó Pai, irá somar na nossa espiritualidade. Ela com certeza, ó Pai, irá nos nutrir, irá nos fortalecer, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém, Senhor. Jesus, quando ele pregava, ele usava algumas formas bem peculiar, e que isso foi trazido para a igreja e que nós usamos hoje na igreja como quando nós vamos pregar ou como nós vamos ensinar. A questão de metáforas, a questão de parábolas, uma série de coisas ele se utilizou. No Antigo Testamento também alguns profetas se utilizou disso também, dessa instrumentalidade, para que pudesse trazer uma verdade, e somar e agregar melhor o nosso conhecimento. Até porque eram utilizadas coisas do dia a dia, certo? E nessa noite eu queria usar as 4 operações da nossa matemática usual no dia a dia, para que a gente pudesse entender algumas coisas que nós podemos aprender na palavra de Deus. Assim como Jesus usava linguagem figurada, metáforas e outras coisas, nós vamos estar usando nesta noite as 4 operações da nossa multiplicação, da nossa divisão, da nossa subtração e do nosso somar que nós temos, na questão desse quesito de a visão, para que nós possamos entender melhor o que nós vamos observar nessa noite, através dessas 4 operações. Nós vamos ver o adicionar aonde Jesus, nós devemos adicionar Jesus, aonde ele promove virtudes e caráter. Nós vamos ver o subtrair, que é a iniquidade, erros, pecados. Nós vamos ver o multiplicar, que é o influência, a capacidade de trabalho. E nós vamos ver o dividir, que é o compartilhar a Cristo. Então, através dessas 4 operações, nós vamos estar
observando a mensagem dessa noite, o que Deus tem para falar conosco. A primeira vai ser a soma ou a adição. Eu devo somar ou adicionar algo na minha vida. Eu devo somar e adicionar, acrescentar algo na minha vida, e que esse algo é uma pessoa, no caso, Jesus. Na caminhada cristã, devemos somar ou adicionar a Cristo, a nossa vida. E é a primeira operação para uma caminhada espiritual de valor. Se eu quero ter uma caminhada espiritual de valor, eu tenho que adicionar, eu tenho que somar Jesus na minha vida. Às vezes, nós cometemos o oposto disso, nós subtraímos. Mas aqui no caso nós estamos falando sobre o somar. Eu queria que os irmãos abrissem em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Em Gálatas, capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, a primeira é o que? Acrescentar, somar. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, somar. Para que eu possa ter uma espiritualidade, para que eu possa caminhar, para que eu possa viver de forma mais eficaz a minha vida de discípulo, a minha vida de cristão, eu preciso somar. Eu preciso ter essa compreensão e essa atitude do apóstolo Paulo, que eu não vivo mais. Quando ele fala eu não vivo mais, já não sou eu quem vive, ele fala eu não vivo mais para mim mesmo. Ele não está dizendo que ele literalmente ele morreu ali, ele está dizendo o que? Eu não vivo mais para as minhas vontades, para as minhas paixões, para os meus desejos. O desejo hoje que eu devo ter na carne, que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então ele está falando justamente isso, quando eu tenho que somar, quando eu tenho que adicionar Cristo para que eu possa crescer, para que eu possa viver uma vida melhor e mais palatável, diante de Deus. Na vida cristã devemos somar valores anteriormente desconhecidos. Nós devemos viver a vida de Deus. É difícil? É difícil. Só que nós sabemos que há essa possibilidade. Havendo esta possibilidade, eu devo justamente ter esse interesse no meu coração para que eu possa assim viver. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quantos aqui já têm esta mente renovada? Quantos aqui, ou melhor, reformulando, quantos aqui têm a capacidade de viver sobre a renovação dessa mente? Por quê? Porque todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor e Salvador têm a capacidade de viver sobre a renovação dessa mente. Uma mente renovada, uma mente remodelada, uma mente retransformada. Para o apóstolo Paulo chegar ao ponto de falar que ele não vive mais, ele ter essa concepção, ele estava justamente vivendo sobre a renovação da mente. Porque se nós não vivemos sobre a renovação dessa mente, o que vai acontecer? Nós vamos achar que há coisas que não há necessidade de mudança. Não há necessidade de alguns momentos, em algumas situações, eu estar acrescentando Jesus na minha vida. Seja nos meus negócios particulares, seja nos meus negócios, contratos entre partes, seja entre irmãos, seja na sociedade, seja onde for, seja o que for que eu tiver que fazer, eu tenho que fazer sobre a renovação dessa mente. E que na renovação dessa mente, muitas vezes nós vamos deixar de fazer
contratos, de fazer negócios, de fazer uma série de coisas, justamente por quê? Porque nós temos Jesus na nossa vida e nós estamos vivendo sob o efeito dessa nova mente. O mundo ele quer nos derrubar a todo momento. Nós já temos o mundo e o diabo, ele quer nos derrubar. E eles, tanto o mundo quanto o diabo, eles têm algo em favor, a nossa carne. A nossa carne milita contra o Espírito Santo de Deus. Então por isso que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser tragados pelo mundo, pelos conceitos mundanos. Inclusive nós temos que tomar cuidado justamente com toda situação, pregação, com toda ensino que está sendo projetado, que está à disposição de nós como igreja. Se eu não tiver uma mente renovada, se eu não tiver essa mente latente no meu coração, ou essa mente, como se diz, fervilhando, essa mente, ela potencializada, o que acontece? Qualquer outra coisa que vier à minha frente, eu vou seguir, eu vou acompanhar. E essa é uma das dificuldades que nós encontramos hoje. Na renovação da minha mente, e não só nessa renovação da minha mente, quando eu agrego Jesus, que eu tenho que agregar e somar valores, o que acontece? Com a renovação dessa mente, eu tenho também o quê? Que submeter. É por isso que o primeiro passo para que eu possa viver uma espiritualidade, para que eu possa caminhar, para que eu possa, assim, seguir adiante, permanecer. Irmão, só o fato de permanecer no Senhor já é uma luta para nós. É uma luta constante. Imagine essa permanência diária. Isso potencializa. Isso é potencializado. O mundo ele vem querer nos massacrar, nos esmagar justamente. Às vezes pela renovação da nossa mente, às vezes o inimigo vem, a nossa própria carne cobiça, o inimigo vem e projeta algo e nós achamos que é bom e o nosso coração, a nossa mente, o coração está falando, não é bom, mas eu falo, não, eu vou insistir, vou tentar seguir, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. Então por isso que essa soma ela deve ser a primazia para que nós possamos assim viver e crescer e se manter diante de Cristo. No caso, o acrescentar, é o somar. A primeira coisa que eu queria deixar aqui para os irmãos, e nesse acrescentar, nesse somar, é a vida mais Cristo, que é uma vida o quê? Cristã. A minha vida pessoal mais Cristo, a vida cristã. A partir do momento em que eu passo por essa somatória, que eu somo, que eu acrescento Jesus no meu coração, eu venho na subtração. Eu devo diminuir, eu devo tirar, subtrair algo que não é bom, já que eu já somei a Jesus, já que eu tenho o conhecimento de que eu tenho que viver sobre o domínio de uma nova mente. Então eu tenho que diminuir, algumas coisas talvez diminuir, mas a maioria vai ser subtrair, tirar mesmo, cortar mesmo na raiz. Nós temos uma dificuldade muitas vezes de ouvir a voz de Deus, justamente porque talvez a primeira situação, que é o somar Jesus na minha vida, viver com Ele de forma mais próxima, eu vou ter dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então, por não subtrair, e aí não vou conseguir subtrair algumas atitudes pecaminosas. Agora eu queria convidar os irmãos Isaías 6, capítulo 7. Ou melhor, Isaías capítulo 6, versículo 7. Isaías capítulo 6, versículo 7. Aqui é a visão de Isaías dentro do templo, onde ele tem a visão de Deus. E ele tem uma consciência pessoal de que ele não estava muito bem ali. Isaías passou por uma experiência nas mãos de Deus. Isaías
6, 7 diz o seguinte: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías ele fala: Deus, eu estou com um problema aqui, porque eu estou vivendo uma situação que é contraditória, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que a tradição judaica trazia até o momento que eu estudei, eu estou com um problema agora. E tanto que ele mesmo, ele dá a sentença para ele mesmo, ele fala: puxa, agora eu estou com um problema seríssimo diante de Deus. Estou vendo ele e eu estou com esse problema ainda. Então a iniquidade, ela define algo ou alguém que tem um comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, etc. A iniquidade, ela está associada ao ato de ser mau, injusto, perverso, certo? Uma pessoa iníqua transgride as leis e normas morais e éticas sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. Então, por isso que primeiro eu somo Jesus na minha vida, para que assim eu possa partir para o próximo passo, que é subtrair, tirar. A partir do momento em que eu somo Jesus na minha vida, a partir do momento que Jesus tem o domínio sobre o meu coração, sobre as minhas emoções, sobre as minhas vontades, sobre todo o meu ser, aí eu vou conseguir o quê? Subtrair. Uma, por quê? Porque eu tenho a renovação da minha nova mente, e eu já sei, poxa, isso aqui eu fazia no passado, agora eu não posso fazer mais. Isso aqui era um período, não posso mais continuar a minha vida desta forma. Então eu somo Jesus, depois eu vou ter a condição de subtrair. Isaías ele ficou apto para fazer a obra do Senhor, né, a partir da sua purificação. Então Deus subtraiu a iniquidade de Isaías e o justificou para assim torná-lo um profeta. Então a primeira coisa, e nesses casos aqui, irmãos, esse caso ele é específico de Deus. É um caso específico para Deus, para Ele fazer a santificação. Tanto se você voltar lá em Isaías, se você estiver em Isaías, você olhar, Ele mesmo, Ele tem a visão e que o anjo vem e coloca uma tenaz, né, uma brasa de fogo nos seus lábios e fala: agora sim. Que ali simboliza o quê? A limpeza, a santificação. Certo? Então por isso que uma vida cristã, eu preciso somar, certo, Jesus na minha vida, e com isso eu vou ter a consciência, a capacidade de entender o que eu devo subtrair, tirar da minha vida, certo? No caso, o pecado, para que eu possa viver de uma melhor forma a santificação, para que eu possa viver de uma melhor forma essa santificação na minha vida e no meu dia a dia. Porque o que nós temos de ofertas aí fora, que não são boas, são inúmeras. E por isso que eu tenho que ver e somar Jesus no meu coração, para que eu possa subtrair, certo, aquilo que é do velho homem e viver novidade de vida. A terceira coisa que eu queria ver com os irmãos aqui, a multiplicação. A multiplicação é o expandir. É o expandir. Então, assim como eu devo primeiro somar Jesus na minha vida, e assim eu tenho a capacidade de subtrair aquilo que vai me impedir de crescer e de fazer a obra do Senhor, tanto que para a questão de Isaías ser separado como profeta, algo estava impedindo. Deus vai e o purifica, o santifica para que ele possa fazer a obra. Assim é conosco também, com cada um de nós. E também aqui na multiplicação é a questão da expansão. A multiplicação ela vem depois de Deus adicionar e depois de Deus subtrair. Esta é a sequência lógica. Depois de adicionar, Jesus está adicionado na minha vida, ele vai subtrair. Aí sim,
certo? Ele subtrai aquilo que é desagradável, que é impróprio, para a expansão do reino. A Igreja de Cristo, ela é uma das formas de expansão do reino de Deus. Então, eu preciso passar por essa somatória, eu preciso passar por essa subtração para que eu possa expandir. Mateus 9, 37, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, a partir do momento em que eu passo pela soma, que eu subtraio, certo? Eu estou sendo preparado para a expansão. Eu estou sendo preparado para expandir, para crescer, para fazer a obra do Senhor. Aquilo que nós estávamos estudando na parte da manhã, sobre a questão do princípio da igreja multiplicadora, do crescimento, e que uma das ferramentas que nós temos na igreja multiplicadora são os pequenos grupos, e que a igreja ela já está adiantada nessa situação. Estamos, como se diz, com um pequeno grupo, protótipo já sendo trabalhado esse quesito, e justamente visando esse expandir, essa expansão, aonde nós podemos, segundo Mateus 28, 19, ir e fazer discípulo. No caso, fazer o discípulo. De que forma? Indo, batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. Então, a partir do momento em que eu somei, a partir do momento em que eu subtraí, o meu próximo passo é justamente experimentar e querer viver esta multiplicação. Querer viver essa multiplicação na minha vida. Querer viver esse ato de multiplicar, de fazer discípulos. E para isso o que acontece? Através do influenciar, através da intencionalidade, através dos meus relacionamentos com qualquer tipo de pessoas, que eu possa ter esse relacionamento. E a partir do momento em que eu saio para expandir, que eu vou ter essa possibilidade de expandir e de ter novos relacionamentos, justamente por isso que eu tenho que ter o quê? A somatória de Jesus. Eu tenho que ter o quê? Viver sob a subtração daquilo que não é bom, certo? Para que eu possa expandir e para que eu possa, assim, alcançar outras pessoas. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Algumas versões vão falar sobre poder. Essa versão ela fala sobre virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só, o poder que nós somos revestidos, a questão da virtude do Espírito Santo que nos reveste, para que nós possamos ser testemunhas, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos assim multiplicar, para que nós possamos assim dedicar uma parte de nosso tempo, uma parte dos nossos recursos, tudo que puder, para que nós possamos assim fazer a obra do Senhor, para que nós possamos assim crescer, possamos assim avançar. E esse crescimento, ele não venha a ser somente numérico, mas sim um crescimento que é espiritual também. Então, por isso que eu preciso ter, primeiro, a somatória, segundo, a subtração de erros, pecados, na quarta, a multiplicação, que é o expandir. Eu já vou estar almejando, buscando e capacitado para isso. Então, cada um de nós temos essa capacitação. Nós podemos experimentar e devemos desejar isso no nosso coração para que a gente possa assim viver a palavra do Senhor, viver a obra do Senhor. Então, influenciar versus testemunhar, nós podemos o quê? Concluir novos discípulos. Novos discípulos. Então, quando eu passo por todo esse processo, eu vou passando por essa caminhada,
vocês viram que algo vai, cada etapa ela vai somando, ela vai nos direcionando, ela vai nos posicionando. Cada etapa dessa, ela vai nos conduzindo até chegarmos justamente no propósito que Deus quer para cada um de nós. Que o propósito seria o quê? De viver, de expandir, de crescer. Que a gente possa ter isso no nosso coração. A quarta situação que eu queria deixar para os irmãos aqui é a divisão, que é o compartilhar. Aqui no caso é o compartilhar. Quando eu compartilho, certo? Eu já passei pela somatória, eu já passei pela subtração, eu já passei pela multiplicação. Agora aqui eu vou compartilhar. A divisão, ela é a operação mais difícil para aprendermos. Temos que passar primeiro pela adição, pela subtração e pela multiplicação. Senão nós não vamos conseguir compartilhar. A sequência é essa. Se eu quiser trocar, se eu quiser compartilhar a Cristo, sem eu ter uma vida íntima com o Senhor, Ele está realmente firme, Ele está realmente na condução da minha vida, vai ser difícil. Praticamente não vou conseguir. Por isso que eu preciso dessas 3 outras formas anteriores de somar Jesus, subtrair, tirar os pecados, multiplicar, certo? Crescer, multiplicar, para que eu possa assim viver a obra do Senhor, fazer discípulos. Então aqui na divisão, nós vemos que ela é difícil. No cristianismo, nós precisamos ter esse conceito de dividir, de partilhar Jesus, de dividir, de estender as boas novas. E por isso que nós temos alguns conceitos, nós temos alguns meios em que nós podemos assim realizar a obra do Senhor. Há meios, pode ser através da nossa parentela, da nossa família, aonde for. Há meios para que nós possamos realizar, inclusive nós somos capacitados para isso. De manhã eu estava falando sobre Mateus, a questão de Jesus, quando ele fala, olha, vão, certo? E façam discípulos. E a palavra ali, o que ele fala, olha, eu estarei com vocês, até a consumação do século. Chega em Atos 1:8, o que acontece? Ele fala, olha, vocês receberam, a leitura até que nós fizemos, já receberam a virtude, o poder, para que possam o quê? Testemunhar. Chega em Atos 2, onde nós vamos ver a questão da igreja primitiva, ela já vivendo e praticando isso na vida dela. Quando ela está nas casas, ela está nos templos, e que ela vai vivendo tudo isso. Através do princípio da somatória, da adição, da multiplicação, o que acontece? Deus ia o quê? Acrescentando. E é justamente isso que nós temos que ter como igreja, essa vontade e esse desejo. Certo? Deus, ele compartilhou o seu Filho para a humanidade. Deus, ele compartilhou o Filho dele para nós. Nós, pecadores, nós não merecíamos, e ele compartilhou. E desta forma, o que acontece? Nós devemos continuar a compartilhar justamente quem é Jesus. Às vezes nós estamos tão longe, às vezes nós estamos com o coração tão longe, e hoje em dia há algumas formas, que vêm, dependendo, ela até soma, ela pode até somar, mas para alguns ela se torna um empecilho. No caso, a internet, o que a gente tem de material evangélico na internet. Às vezes temos tanto material evangélico na internet que não queremos mais participar das atividades da igreja, principalmente na área de aprendizado, porque eu já tenho,
Eu tenho acesso, eu não preciso me locomover ao templo, não preciso estar em comunhão com os irmãos. Eu da minha casa, eu no meu quarto, eu consigo fazer isso. Hoje tem uma disponibilidade muito grande. Hoje tem uma disponibilidade muito grande, uma acessibilidade. E aí nisso o que acontece? Supostamente esse compartilhar da palavra de Deus que está na internet, ele pode ser até um empecilho para a nossa espiritualidade, ao invés de somar, ao invés de vir agregar alguma coisa. E é isso que nós temos que tomar esse devido cuidado. E tem coisas muito sutis sendo pregadas e ensinadas. Coisas que ela movimenta somente o prazer e a vontade pessoal. Ela instiga a isso. Ela não instiga você a viver uma vida piedosa, uma vida, como se diz, direcionada à submissão de Deus, direcionada àquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Nós observamos na história da igreja, logo na igreja primitiva, o que acontece? Nós vimos algumas coisas que aconteceram justamente para que a igreja ela tomasse uma posição pessoal diante daquilo que Jesus tinha ensinado, diante daquilo que Jesus tinha projetado para aquelas pessoas até aquele exato momento. A perseguição, uma série de outras coisas. Assim como acontece conosco hoje também. Algumas coisas, talvez uma perseguição pessoal, alguma coisa que pode ser coletiva com toda a igreja, e que talvez pode vir nos desmotivar, pode vir para nós querermos não viver não crescer nesse caminhar com Deus. Século XIV, acho que eu já falei para os irmãos, século XIV, quando teve a fogueira da Inquisição, irmãos, ali foi muito triste, aquela foi uma das perseguições tristes que nós tivemos com uma igreja, fora lá na igreja primitiva, já no século XIV, bem próximo. Tivemos a perseguição tão violenta e tão massiva e agressiva, em relação à igreja de Cristo, e alguns ali apostataram da fé, não aguentaram. Para sobreviver aquele período. Há relatos disso. Então, como que está a nossa comunhão com Deus hoje? Talvez por tão menos, coisa tão menor, tão ínfima, em relação a muitas coisas que talvez alguns experimentam, outros não, que a igreja primitiva experimentou, que algumas igrejas experimentam hoje em outros países, tão pequeno, e nós talvez já estamos fracos, já estamos ofegantes, já estamos naquela ansiedade, naquela situação, talvez até pensando, como que é difícil, como que é complicado. Por isso que eu queria que cada um pensasse, cada um meditasse agora, aí aonde você está. Se houvesse alguma perseguição, se houvesse algo assim, de uma forma muito grande, de uma forma agressiva, hoje, qual seria a minha postura? Se hoje fosse decretado fechar os templos, não a igreja ela nunca vai ser fechada. Decreto nenhum na face da terra vai ter autoridade sobre a igreja de Cristo. A igreja não é isso aqui. A igreja somos o quê? Nós. Então, decreto nenhum. Mas vamos supor, se vier um decreto de que não se pode mais reunir, a igreja não poderá mais ter seus templos. Como será que nós estamos hoje
Vamos supor que talvez no início aqui da colonização do nosso país, que alguns não sabem talvez, no início da nossa colonização, nós tivemos uma religião oficial aqui no país. Tem pessoas que não sabem, nós tivemos oficial. E que os primeiros batistas que vieram plantar igrejas aqui no país sofreram, até sair o decreto de Rui Barbosa, onde deu o quê? O Estado como laico. O Brasil não era laico, não. Homens e mulheres de Deus pagaram preço também aqui na nossa nação, anteriormente a nós estarmos vivendo essa laicidade. Aqui no Brasil nós tivemos também perseguições. A Igreja Católica, ela era a igreja oficial aqui do nosso estado. E que houve muitas perseguições nos pastores, nos missionários, e em cima de quem mais? Daqueles que iam se convertendo. A perseguição de imediato tinha que ficar um pouco longe, os batismos tinham que ser nas madrugadas, nos mares, nas praias, nos rios, tinham que ser de madrugadas, lugares longes, que se descobrissem, vinha perseguição. Então, por isso que quando nós estamos preparados, quando nós estamos direcionados e vivendo essa espiritualidade potencializada na nossa vida, o que acontece? Nós vamos conseguir superar as crises. Nós vamos conseguir superar todos esses momentos. Todos esses momentos. Todas essas situações. Então, por isso que eu preciso somar Jesus na minha vida. Por isso que eu preciso subtrair as minhas vontades. Eu preciso tirar os meus desejos, deixar de lado. Eu preciso multiplicar. Eu preciso testemunhar para os novos discípulos. E eu preciso compartilhar também. Devemos dividir o nosso tempo também, as nossas orações, as nossas finanças, tudo é de Deus. Tudo isso deve estar nesse pacote. Então, Cristo, nós devemos dividir Cristo aos homens, nós devemos compartilhar, nós devemos levar essa mensagem, nós devemos pregar esse evangelho. E justamente uma das formas que está sendo plantada aqui na igreja, e o pastor Maico já está movimentando a situação, a questão da igreja multiplicadora, o PGM. Por isso que a gente tem que entender, nós precisamos compreender, justamente para que a gente possa, assim, viver a vontade de Deus. Para que nós possamos, assim, crescer, multiplicar, possamos, assim, experimentar cada vez mais do amor de Deus e, assim, transmitir. Hoje nós temos algumas lutas muito grandes nas escolas. E está sendo empurrado várias ideologias, faculdades. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças estão sendo massacradas. E massacradas que eu falo, irmãos, não é assim, você tem que aceitar isso. Não, massacradas que eu falo de uma forma bem sutil. Até dependendo da idade delas, dependendo do nível de espiritualidade, é uma forma muito sutil. Que tanto que talvez alguns de nossos filhos, netos, até vão nos questionar por algumas situações em que são princípios bíblicos. E por que eles vão nos questionar? Porque justamente o quê? Eles estão sendo o quê?
induzido para um outro conceito. Então, tudo isso a gente tem que estar preparados como igreja, viver sob o domínio de uma nova mente, viver sobre essa direção toda. Por quê? Porque os nossos filhos, netos, os jovens, eles estão sendo massacrados. De uma forma bem sutil, eles estão absorvendo isso e eles estão trazendo para os nossos lares. E de uma forma bem sutil, isso vai gerando uma semente. E que essa semente, tudo o que você falar, dependendo, pode ser da melhor forma possível, sem nenhum embate, sem nada, mas da melhor forma possível que você falar, já vem a taxação, preconceito, uma série de outras coisas. Isso nós estamos vivendo, gente. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Quem é professor aqui sabe disso. Como que está o nível das escolas. É por isso que nós temos que nos preparar. Nós que estamos em pé, aparentemente, se estamos mesmo, é pela graça e misericórdia de Deus, nós temos que nos manter e prevalecer esses conceitos e esses princípios na nossa vida. O preço vai ser pago? Sim. Mas quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a viver isso por amor a Cristo? Quem está disposto a seguir e a pagar esse preço? Então, por isso que nós temos que ver todos esses preceitos, todas essas situações, para que a gente possa, assim, viver uma espiritualidade, viver uma forma mais concreta, uma forma mais prática do cristianismo nesses tempos. O inimigo, para cada nação, para cada cultura, para cada local, o inimigo ele usa o mundo da forma em que o ser humano está interpretando para aquele momento. Alguns países, a perseguição massiva religiosa, prisão, morte, vandalismo de templos. Algumas nações, a intelectualidade na Europa, tem muitas igrejas que estão sendo fechadas. Estados Unidos também. Na Europa, a intelectualidade ali, ela tomou conta. Chile também. Conversa com os missionários do Chile e na Europa e diz que a frieza espiritual ali, ela é avassaladora. As pessoas estão tudo mais no seu intelecto. E nós aqui no Brasil, qual será a forma, a estratégia que o inimigo está usando? Pensa nisso. Qual ou quais as estratégias que o inimigo está usando justamente para que nós, como igreja, não venhamos a avançar, a crescer? Quais são os obstáculos que nós, como igreja, precisamos romper para realmente multiplicar, para realmente dividir Jesus, compartilhar, para que eu possa vir sobre o domínio de uma nova mente, para que eu possa, assim, ter o desejo e a vontade de somar Jesus no meu dia a dia. Quais são as coisas que o mundo tem, o diabo tem usado para que nós venhamos a nos distrair, a nos envolver e a nos cair em tentação? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos essa noite, para que a gente possa estar meditando, para que a gente possa estar
levando isso no nosso coração. Que a gente possa estar vivendo isso, né, no nosso coração. Que a gente possa estar realmente submetidos àquilo que é vontade do Senhor. Não a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Então, vamos estar orando para a gente encerrar o culto. Seja baixando sua cabeça aí onde você está. Ô Senhor Deus, Paizinho, esse foi o momento da meditação da palavra. Senhor, que nós possamos aprender assim, dessa forma didática que foi Jesus, que nós possamos aprender a importância de somar o Senhor na nossa caminhada cristã. Não cairmos na tentação de querer vivermos, em alguns momentos, a nossa própria vontade, mas sim a sua vontade, Pai. Paizinho, que nós venhamos com isso, temos a possibilidade de subtrair, de tirar tudo aquilo que é errado, Senhor Jesus. Até porque nós vivemos sob a condição de uma nova mente. Essa nova mente, Senhor Jesus, ela vem do resultado de somar o Senhor em nossa vida. É o Espírito Santo Jesus que toma conta do nosso ser. Ô Pai, tenha misericórdia de nós. Senhor, pedimos também, lembremos também, Senhor, da questão da multiplicação. De multiplicar, Senhor Jesus, multiplicar nossos dons, nossos talentos, de multiplicar, Jesus, a nossa espiritualidade, multiplicar discípulos, Senhor. Nós possamos, Senhor Jesus, também dividir, compartilhar, Senhor Jesus, mostrar para as pessoas a existência do Senhor, que a nossa vida possa ser regida por essas vontades, que a nossa vida possa ser regida, Senhor Jesus, por todos esse trilhar, e que assim nós possamos multiplicar, dividir, nós possamos dividir o nosso tempo com o Senhor em primeiro lugar e com o próximo. Nós possamos dividir, Senhor Jesus, tudo aquilo que nos pertence também, Senhor Jesus. Nós possamos, Senhor Jesus, viver esse coração aberto, esse coração que tenha a empatia, esse coração que tenha um olhar, Senhor Jesus, de amor, olhar, Senhor Jesus, de renovação, esse olhar que só pode ser transferido, transmitido, somente através da renovação da nossa vida, do nosso ser, ó Pai. Paizinho, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa. Essa oportunidade, Senhor Jesus, ela é única, ela é exclusiva para aqueles, Senhor, que tem o Senhor como Senhor e Salvador. Paizinho, e hoje nós estamos aqui. Obrigado por isso, ó Pai, porque o Senhor nos justificou e essa é a possibilidade de estarmos aqui justamente para cultuar e aprender mais do Senhor. Pai, que o seu amor e sua graça estejam em nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.